Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humano, editora FEB. O tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34. A questão do tesouro e o coração são coisas muito delicadas. Em outra passagem, Jesus diz que nós devemos amar a Ele acima de tudo, para não ficarmos presos ao amor, aos pais, aos filhos, aos irmãos. E aí vai aumentando a gama de percepção para a gente poder entender a questão de amar e o tesouro, onde eles devem estar. Veja bem, se você desencarna, ninguém quer que você desencarne hoje, mas se você desencarna hoje, se o seu apego for muito grande à sua esposa, você vai ficar perto dela. E isso vai atrapalhar muito mais a você e a ela do que se você fosse para uma instância de refazimento e lá procurasse, então, se refazer para voltar para ajudá-la com outro nível de consciência e de entendimento. Da mesma forma, com os filhos, com os avós e assim por diante, em termos de desencarne e parente. E se o apego for um carro, ao papagaio de estimação, a fazenda, a casa, ou seja, nós temos que saber a que nós estamos realmente nos apegando, como nós estamos nos apegando, para darmos realmente mais valor às coisas que façam fazer o valor. Por isso, temos que ter o sentimento de amor cristão, sempre, fazer valer o sentimento do amor cristão em nossos corações e procurarmos, então, construir, edificar nas bases sagradas desse amor cristão os bons sentimentos que devem existir em nosso coração. Somente assim, façamos, pois, valer o amor, a paz e a verdadeira fraternidade que deve existir em nossas vidas. E onde está o tesouro que você guarda? De que forma você guarda os tesouros da alma? De que forma você guarda os tesouros que o Pai confiou em tuas mãos? No mundo, os templos da fé religiosa, desde o que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se afiliam. Qualquer templo religioso, qualquer filiação religiosa que você estiver, seja cristão, budista, muçulmano, religiões africanas, ou seja, todas as religiões vão ser um ponto onde Jesus vai ministrar o seu tesouro naqueles corações. Naqueles corações estará pessoas falando do amor, falando da paz, falando dos sentimentos que devem existir em cada coração. E todos nós que procuramos então estabelecer as metas para conquistarmos uma manhã de luz, precisamos saber colocar em prática os ensinamentos do amor, os ensinamentos da paz, os ensinamentos da fé. Aprendamos a vermos-nos uns aos outros como irmãos, aprendamos a vermos-nos uns aos outros como filhos de Deus, para podermos então saber glorificar ao Pai, iluminando nossos corações e nossas mentes para que o amanhã seja realmente de paz, de fraternidade e de luz. A essas divisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. E aí é que vem o primeiro problema. A gente vê aqui que em todos os templos religiosos consagrados à divindade do Pai, ali será o local onde as pessoas receberão as bênçãos divinas. Agora aqui, na forma com que nós vamos nos colocando dentro daquele templo, nós estamos nos revelando a Deus quem somos e onde estamos realmente colocando o nosso tesouro. Como que você comporta dentro do seu templo religioso? Como que você comporta dentro do seu arcabouço de fé? Como que você se comporta dentro daquela religião onde você está? A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo. Não importa em qual religião você esteja seguindo, mas você entra num templo religioso
E por você estar na terra, você é um tutelado do Cristo, procurando receber ali naquele templo as energias do amor, da paz e da fraternidade. Por isso, nós precisamos estar atentos para sabermos construir amigavelmente essas bênçãos de Deus e nos fortalecer para o engrandecimento de nosso espírito. E cada qual, aí vem depois, em seus diferentes graus de compreensão. Se temos diferentes graus de compreensão, então nós temos diferentes níveis de evolução. E Jesus respeita todos nós. Agora vem a pergunta: nós, no nosso grau de compreensão, respeitamos Jesus? Nós, no nosso grau de compreensão, procuramos entender a misericórdia divina? Cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. É importante que a gente reveja cada passo desse parágrafo, porque ele fala de nós mesmos, da nossa colocação do tesouro do Pai em algum altar de valores transcendentes. Ou às vezes queremos que os valores transcendentes se tornem valores monetários. Mas todos nós precisamos então aprender a trabalhar e a valorizar as bênçãos do Eterno Pai para nos fortalecer, para nos empenharmos nas bênçãos do amor divino. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. Um dia a gente estava fazendo um estudo espírita, e o Espírito disse para a gente assim: a Terra é um grande presídio sideral. Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua compreensão e conhecimento da alma humana, entendendo as fragilidades de todos nós, acolhe a todos aqui no planeta. Então, todos aqueles espíritos que estão fazendo muita rebeldia por onde andam, ele traz para cá. Agora, você imagina, se a gente que fica achando que os rebeldes têm que ir tudo embora, Jesus fala assim: também eu vou com eles para um planeta mais inferior, vou lá começar a tutelá-los de novo para um processo evolutivo longo e demorado, começando lá do início. Aí chega para gerenciar a Terra um espírito mais linha dura, mais exigente. Como nós ficaríamos nessa situação? É importante, lógico, que a gente está fazendo isso aqui apenas como uma colocação, para que nós pensemos nas consequências de nossos atos, às vezes até de nossa rebeldia. Então, muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos das diversas casas, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. Qual tipo de súplica você faz na sua casa religiosa? Qual a súplica você tem no coração e você leva a Jesus e fala assim: Jesus, me ajuda a... Vamos pensar nisso? Muitas das vezes a gente quer que as coisas caiam prontas para a gente do céu. Outras situações a gente quer que as coisas caiam de forma a fazermos-nos melhores. Mas por que a gente não luta para ficar melhor antes? E muitas das vezes a pessoa acha que para ser um bom dentro da religião dele, tem que sair convertendo todas as pessoas daquela religião. Ele não consegue enxergar que ele precisa desenvolver a bondade dentro do seu coração, porque naturalmente, ao desenvolver a bondade, nós começamos a irradiar bondade por todos aqueles que estão ao nosso redor. Façamos, meus irmãos, minhas irmãs, o exercício do bem, o exercício da caridade, o exercício do amor cristão. E saibamos, pois, construir e edificar as bênçãos sagradas do Pai no nosso coração, na nossa caminhada, ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. E qual a pergunta que a gente faz? Qual o pedido que a gente faz a Deus nos momentos difíceis? Nos momentos que nós precisamos aprender a valorizar os sentimentos mais valorosos, mais amigos,
mais irmãos. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada um vai estar pedindo, mas poucos estão oferecendo. A maioria de nós entramos em um templo religioso para pedir, pedir e pedir. Pouquíssimos de nós têm realmente a caridade de chegar e agradecer a Deus pela vida, pelo aquilo que nós já estamos recebendo do amor cristão, das bênçãos sagradas do Pai. A gente não procura oferecer. A gente quer receber mais. A gente quer receber infinitamente. E cada um segundo os seus conteúdos internos. Como diz Tiago, a cada um segundo a sua concupiscência. E aí, qual tesouro nós estamos entesourando para nós? Lembremos que as posses do mundo são precárias. Ao partirmos, elas ficam. Quais as preocupações nos batem à porta? Que tipo de mundo nós queremos para nós mesmos? Que tipo de mundo nós estamos construindo para nós mesmos? Nós estamos aqui caracterizados pelo avarento, pelo gozador, pelo fanático? Ou nós estamos realmente procurando abrir o coração para Jesus? Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhe as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhe a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva terra pede tempo destinado ao processo evolutivo, e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Ouvir a todos, com paciência, com resignação, sabendo que cada um precisa e Ele vai oferecer o que cada um de nós precisamos. Alguns precisam da dor, alguns precisam de uma motivação, outros precisam de encontrar momentos de ter garra, disposição para lutar. E o Cristo vai oferecer a cada um, segundo aquilo que for possível, ter, amadurecer, conquistar, trabalhar para ter em mãos. Ele sabe que cada um está dentro de um processo evolutivo necessário ao crescimento. Cada um está dentro de um processo evolutivo necessário a amadurecer os sentimentos de amor. E ele espera confiante. E ele sabe que cada um de nós vamos colaborando uns com os outros para que todos nós possamos crescer. Ele sabe que todos nós precisamos aprender a desenvolver os melhores sentimentos, aprendermos a desenvolver verdadeiro sentimento de amor, o sentimento de paz, para construirmos com toda a força de nossa alma os caminhos que nos conduzem a Deus. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas expectativas, e Ele sabe o que pode nos oferecer. Jesus, como sublime seareiro, sublime mensageiro de Deus, Ele está sempre pronto a nos oferecer o necessário para o processo evolutivo de cada um de nós. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime, e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Não está errado você ir ao templo e solicitar, pedir, implorar esta ou aquela ajuda. Mas lembremos que Jesus vai nos oferecer aquilo que for necessário e seguro para o nosso processo evolutivo. E cada um recebe segundo as suas possibilidades de produzir mais, segundo as suas possibilidades de multiplicar esse bem, de multiplicar as forças do amor que ele carrega consigo. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios
e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Em meio a tantos que chegam pedindo, tem aqueles que chegam dispostos a oferecer seu trabalho, a contribuir com o Cristo, a colocar os tesouros nas mãos limpas, mas dispostas a servir a causa do Pai. Nós todos que aqui estamos, precisamos ampliar o mundo da compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já enriquece o espírito engrandecido. Todos nós que caminhamos aqui na Terra, precisamos aprender a fazer valer a força do amor divino em nossos corações. Precisamos fazer valer a disposição de amar, de servir, de construir o trabalho íntimo de edificação do bem. Construir as forças que nos impulsionam para Deus. E assim, construindo esse sentimento básico de amor e fraternidade, nós vamos construir e edificar para uma manhã de luz e fraternidade. Paz, harmonia, complementando a fraternidade legítima que nós devemos construir em nós. E precisamos, pois, construir em nós o verdadeiro tesouro que é o da fé, da confiança em Deus, da coragem de servir, da coragem de trabalharmos por um mundo melhor, da coragem de fazermos-nos melhores perante a vida, perante o Senhor. Porque o Senhor doa de mãos cheias. Nós, que muitas das vezes negligenciamos esta doação divina e fechamos os olhos, como se fosse permitido fechar os olhos e tudo desaparecer num passe de mágica. Pelo contrário, ao fechar os olhos, as coisas vão tomar um volume muito maior, porque vão depararão com os conteúdos da nossa consciência. Façamos o melhor, e o melhor virá nos iluminar, virá nos fortalecer para a paz, para a harmonia e para a fraternidade legítima que deve existir em cada coração, em todos nós. Caminho, Verdade e Vida, diz Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Caminhando por um caminho de luz, você sempre estará brilhando e fazendo brilhar aqueles que cruzarem contigo ao longo da jornada, ao longo da sua caminhada. Muita paz, muita luz, que Jesus os abençoe, vos fortaleça e vos indique o caminho iluminado da paz, da fraternidade e da misericórdia sublimes que existe em todos esses corações.